1 Pedro, capítulo 1, prefácio e saudação. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Capítulo 1, versículo 3, ação de graças. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Capítulo 1, versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Capítulo 1, versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Capítulo 1, versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Capítulo 1, versículo 13, a santidade na vida. Capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Capítulo 1, versículo 19.
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Capítulo 1, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Capítulo 1, versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Capítulo 1, versículo 22. A santidade no amor. Capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Capítulo 1, versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 1, versículo 25, que diz: A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos falando que nós somos como a erva, ou seja, que tudo passa, mas que a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Amém? Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.